Fala pessoal, muito bom estar com vocês novamente para mais um episódio aqui do João Mendes Entrevista. Hoje o nosso convidado especial, tem aqui, eu estava conversando um pouquinho antes com ele, eu falei com ele, poxa, você passou e não foi livre de percalços, né? Aí ele brincou e falou assim, é normal, né? Vida de concurseiro. Então, galera, com vocês o Igor Lazari. Igor passou no concurso da magistratura. No momento, né, Igor, que a gente está gravando essa entrevista, você está ainda em vias de, né, ser nomeado, tomar posse, enfim. A gente vai falar como foi a tua trajetória até lá, mas eu quero passar já para você dar uma saudação pro pessoal e aí a gente começar de fato aí a destrinchar um pouco da tua história e do teu estudo. Olá, pessoal. Eu agradeço pela presença, agradeço ao professor João pelo convite, pela gentileza de me permitir compartilhar um pouco da minha história de concurseiro. Muito legal, muito legal. Igor, vamos lá, cara. A gente quer saber tudo. A gente quer saber como foi a tua trajetória. Eu vou fazer uma série de perguntas, mas é só para você entender o contexto do que a gente quer saber agora. Cara, você, quando começou, você sempre quis fazer direito ou não? Foi por acaso? Foi por oportunidade? Enfim, você sempre quis ser juiz? Foi uma coisa que apareceu lá atrás ou apareceu no meio da jornada? Fala um pouco disso, assim, de como você chegou na faculdade, como foi a tua faculdade e aí como foi essa trajetória, né, da tua graduação até agora, até você passar na Magistratura Federal. E aí, só para o pessoal saber, o Igor me mandou mensagem, a gente já tinha trocado várias mensagens, porque teve algumas questões lá que tinha que resolver do curso, enfim. E aí ele mandou uma mensagem assim, professor, tô me aposentando do concurso público, né? Passei na Magistratura Federal e eu achei isso muito legal. Então, até essa aposentadoria do concurso público, como é que foi a tua jornada, Igor? Perfeitamente. Bem, eu me recordo na minha infância, haver desejado em algum momento ser juiz. Eu me lembro de um primo muito distante do meu pai, juiz, e percebia uma deferência dos parentes, dos amigos, e achei muito legal naquele momento a significação do juiz. Isso na infância. Mas isso se perdeu ao longo dos anos. Meus pais moram na zona rural, meu pai é agricultor, minha mãe é professora, moro no interior do Espírito Santo, ainda atualmente, e surgiu a oportunidade de realizar a prova no ano de 2007 para o Instituto Federal. Era a melhor escola, uma escola pública disponível no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, e eu realizei e apliquei por curso de edificações, técnico de edificações, um curso inteiramente orientado para exatas. E eu me lembro de, durante o curso técnico de edificações, desejar profundamente realizar engenharia civil. E, inclusive, me inscrevi para vestibulares de engenharia civil da Federal do Espírito Santo. Só que no último ano do curso técnico, por algum motivo, eu me senti saturado de edificações e mudei inteiramente de ideia. Li em algum momento sobre a carreira de diplomata e decidi ser diplomata. Isso no último ano de edificações. Realizei o vestibular para a Universidade de Brasília, que possuía, imagino que ainda possua, um dos melhores cursos de relações internacionais do Brasil, e não passei no vestibular da UNB. Só que havia realizado o Enem naquele ano. E de modo a aproveitar a minha nota do Enem, e havia sido boa, eu decidi me inscrever no SISU. Havia acabado de ser implementado o SISU no Brasil, e pesquisei rapidamente a lista de universidades que haviam aderido ao SISU e os cursos disponíveis para avaliar o potencial da minha nota. Não havia nenhuma pré-seleção. E aí descobri que o FRJ aparecia lá disponível. O FRJ havia aderido ao SISU naquele ano, no ano anterior, 2011. E havia direito ao FRJ. Pensei, bem, esse é um bom curso para avaliar o potencial da minha nota, deve ser disputado. E me inscrevi para direito no FRJ. Foi assim a minha decisão por direito. Passei para direito no FRJ e me mudei às pressas de Vitória. Havia acabado de me mudar para Vitória, porque havia obtido uma bolsa integral de um preparatório, já pensando na realização de um novo vestibular de RI no ano seguinte. A UFRJ me ligou dizendo: você foi aprovado, precisa aparecer aqui daqui 2 dias. Isso no sábado. Uau. Montei uma mochila pequena, peguei um ônibus e segui para o Rio de Janeiro para realizar minha matrícula. Me mudei 2 dias depois para o Rio de Janeiro, sem nenhuma referência, sem nenhum grande contato. Amigos do meu pai, distantes, me receberam de maneira
gratuita e gentil no Rio até me ambientar. Foi assim que direito surgiu na minha história, de maneira um pouco acidental, mas não me arrependo, foi a melhor decisão acidental que já tomei. Eu brinco que a vida acontece, né? Nem sempre a gente consegue planejar 100%, né? Cara, Exatamente. que interessante. Só uma curiosidade, você é do interior do Espírito Santo onde? Porque a minha esposa é de Colatina. É próximo de Colatina, é uma cidade da mesma microrregião, São Domingos do Norte, mas nem mesmo os colatinenses sabem onde é. É. Mas eu acho que ela já falou de São Domingos, alguma. Essa expressão não me é estranha, né? Legal. Ela também tem uma trajetória parecida contigo, porque ela foi para Vitória para poder fazer o vestibular, né? No Darwin, na época, não sei se é o Darwin ainda hoje, enfim, que era Sim. um dos referência lá. E aí passou no Rio de Janeiro. Aí veio pro Rio de Janeiro e aí terminou que eu a conheci aqui. Cara, muito legal, assim. E aí você passou na Federal, mudou pro Rio às pressas. E aí, como é que foi depois disso? Você, já na faculdade, você já começou, se decidiu rápido pelo concurso público? Decidiu pelo concurso público só depois? Você tem gente que quando entra na faculdade, primeiro período é muito chato, né? Primeiro período, segundo período. Quando você fica alimentando alguma outra carreira, o pessoal às vezes fica naquela dúvida e às vezes pensa em desistir. Eu, por exemplo, fui um. Eu, no primeiro ano de faculdade, eu quase saí do direito. Fui fazer marketing, publicidade, enfim. Quase, não fiz, graças a Deus. Aconteceu isso contigo? Como é que foi? Bem, eu queria obter autonomia, eu não queria depender dos meus pais. Isso sempre se referia a uma máxima minha, pessoal. Então, já no primeiro período de graduação, eu descobri as divulgações de estágio que surgiam pelas paredes da faculdade e me candidatei. Realizei 3 entrevistas de estágio. Nenhum escritório me admitiu sob o argumento de ser muito jovem e de não admitirem usualmente alunos do primeiro período. Isso me deixou altamente desapontado. Eu me prometi, na última das entrevistas, que nunca mais retornaria ao escritório de advocacia, Uau! pelo sentimento de rejeição. E aí surgiu, descobri concursos públicos. Surgiu, alguém divulgou na graduação na faculdade que haveria uma prova do Ministério Público do Rio de Janeiro para técnico. Mas nunca havia realizado nenhuma prova, não sabia de que maneira me preparar, e achei que poderia simplesmente surgir e realizar a prova. E possui um péssimo resultado, me deixou desapontado. Aí surgiu uma outra promessa pessoal para mim mesmo, de que nunca mais realizaria uma prova de concurso sem preparar direito. Ainda bem que Isso, você não decidiu nunca mais fazer prova de concurso, né? exatamente. Isso no primeiro período da graduação, me parece. Logo depois surgiu a notícia de que iria ocorrer a prova do TRF da segunda região, para servidor. O edital foi publicado no segundo semestre e eu me lembro de haver aproveitado as férias de dezembro para me preparar. Baixei as últimas provas todas dos TRFs, montei meu resumo, o primeiro resumo que montei para uma prova, montei meu próprio resumo, e estudei intensamente durante as férias de dezembro. A prova aconteceu em março, me parece. E aceitei 90% das questões daquela prova, terminei em 23º, fui nomeado na primeira leva de nomeações, na primeira rodada de nomeações, para técnico judiciário do TRF2, em agosto de 2022. E depois, logo depois, houve 2 sucessivas reestruturações de carreira do TRF2, rapidamente. Houve uma redução, houve uma promoção automática e uma reestruturação salarial. Então, o salário duplicou no interregno de 4 meses. E Uau, eu me achei rico imediatamente. claro. Imaginando, no terceiro período de graduação, meus amigos super duros, eu já recebia relativamente bem para o período. E isso me gerou segurança e a independência que eu buscava, só que me gerou, de algum modo, alguma acomodação. E isso me distanciou, de algum modo, de novas preparações para outras provas, só que me permitiu me dedicar à graduação. Eu decidi também que gostaria de me dedicar mais intensamente à graduação naquele período. E assim realizei. Me dediquei da melhor maneira à graduação, mesmo compatibilizando trabalho e graduação. Obtive laurea universitária naquele período, e eu havia já apontado isso por meta, quando recebi o manual do graduando da UFRJ. No primeiro dia de aula,
havia lá o FRJ concede laurea universitária aos seus alunos. E diziam lá, alunos que obtenham nota média final superior a 9,5 recebem uma laurea denominada summa cum laude. Circulei, eu possuo uma nota até hoje, circulei a mão dizendo eu quero receber uma summa cum laude. E obtive summa cum laude no FRJ. Isso acabou sendo relevante porque, não apenas por razão da laurea, mas inclusive por razão da laurea, usualmente eu recebo muita pontuação nos títulos. E isso me assegurou boas posições em todos os concursos de magistratura que realizei. É, por acaso, eu ia até chegar a fazer essa pergunta mais lá na frente, mas eu dei uma olhada na lista dos aprovados, que saiu ó, recentemente, né, dos títulos, e a tua pontuação nos títulos, se eu não me engano, foi a maior pontuação dos títulos, né? Foi a maior. De todo mundo lá, a tua pontuação em títulos foi a maior. Quer dizer, Exato. isso certamente vai te dar algumas posições significativas, né? Sim, exatamente. Muito bom, E muito não bom. pensava nisso, inusitado, mas essa é uma questão que discuti, aponto para os meus amigos e também aponto para mim mesmo quando realizo uma revisão do meu passado de preparação. Eu lamento não haver identificado alguém no meu início de preparação que haja me dado dicas relevantes na minha preparação. Eu não possuí uma orientação objetiva. Então, iniciei, adotei métodos ruins, métodos inadequados, demorei muitos anos para identificar um modo de preparação realmente produtivo, útil, que me levasse de maneira mais objetiva a bons resultados. Só que eu retomei a preparação propriamente só depois da graduação. Nesse período eu me dediquei à graduação, realizei muitas provas, só que nunca mantive uma linha, uma rotina linear de preparação. Surgiam editais, eu me preparava durante 1, 2 ou 3 meses e realizava a prova. Interrompia. Obtive aprovação para analista do TRF4, para oficial de justiça, para uma série de procuradorias intermediárias, nenhuma grande procuradoria. Mas quando realizei a primeira prova para uma grande carreira, eu possui um resultado muito ruim. E aí percebi que para obter aprovação numa grande carreira, eu precisava realmente manter uma programação de preparação bem regular e de longa duração, algo que eu nunca havia realizado. E aí há um outro incidente na minha história de preparação. Assim que acabei a graduação, eu já me dedicava à pesquisa ao lado de um professor da FRJ há alguns anos. E decidi iniciar o mestrado imediatamente depois. Ó, Embora haja acabado o mestrado num prazo relativamente breve, eu não me preparei também durante o mestrado. Então, só a partir de 2018 eu me reorientei novamente para os concursos públicos. E a primeira prova para uma grande carreira, para uma magistratura, que realizei, ocorreu propriamente em 2018, logo depois do mestrado, prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para juiz de direito. E me lembro, nem obtive a pontuação mínima da prova. Tive uma pontuação inferior a 50 pontos naquela prova do TJ. E sei bem, o buraco é mais fundo, preciso adotar um outro modo de preparação. Naquele momento, quando defendi a minha dissertação, eu ainda pensava na possibilidade, ocasionalmente, de abandonar as provas de concurso e me dedicar à carreira acadêmica. Isso me surgiu no momento. Um amigo até brincava, ele dizia, Igor, você se aproximou do precipício, mas não saltou. E se ocasionalmente houvesse iniciado doutorado, provavelmente não retornaria mais para os concursos. Então, suspendi inteiramente as minhas atividades de pesquisa, me distanciei inteiramente da academia, decidi retornar para o Espírito Santo, pedi remoção do TRF2, ainda técnico judiciário, para a Justiça Federal do Espírito Santo, porque achei que a mudança para um ambiente mais próximo dos meus pais, mais acolhedor, seria útil para a minha preparação, de algum modo, e reformulei a minha vida inteira para me dedicar inteiramente ao projeto concurso público, projeto magistratura, a partir daí. entendi. É, cara, tem várias coisas aqui que eu já quero, antes de a gente continuar na sequência aí dos seus estudos, mas tem algumas coisas que eu já quero destacar aqui. Primeiro, assim, parabéns porque você demonstra ser muito decidido, né, cara? Assim, você, o primeiro período, você viu lá, eu quero esse prêmio da faculdade, circulou e foi atrás, né? Você queria ser independente e foi atrás, enfim. Mas você tocou num assunto aqui que eu queria explorar brevemente, mas eu queria explorar um pouco mais, que é a questão do mestrado, né?
Quer dizer, você termina a graduação, pelo que você falou, você depois que passou para técnico, né, e estava ali financeiramente já um pouco mais confortável, você se dedica à graduação, emenda no mestrado, né, Exato. se apaixona pela vida acadêmica, imagino, porque exatamente porque você ficou na dúvida se seguiria ou não, e você termina não estudando tanto para concurso público, né? E depois, quando vai Exato. fazer a prova, você leva um choque de realidade. Legal. Cara, assim, eu vou fazer uma pergunta que parece um pouco retórica diante da tua experiência, mas eu acho que vale a pena fazer para te ouvir, que é a seguinte: é possível, antes de fazer a pergunta, eu vou perguntar porque eu recebo essa pergunta de muitos alunos. Muitos alunos chegam para mim falando assim, professor, aí vem a pergunta: é possível fazer mestrado e estudar para concurso público ao mesmo tempo, como regra? Né? Óbvio que uma resposta politicamente correta, tudo é possível, né? Assim, mas em Sim. regra, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Ou seja, dentro da vida normal das pessoas, é possível, na tua experiência, na experiência das pessoas do teu lado, conciliar os dois estudos? Bem, eu poderia responder de maneira intuitiva, mas eu posso apresentar uma resposta mais analítica. Tá, Quando passei a me dedicar, quando retomei a preparação para provas, eu passei a computar o tempo dedicado à preparação, tempo de estudo líquido por dia. Nos períodos nos quais eu acumulava ou compatibilizava graduação ao trabalho ou mestrado ao trabalho, eu não ultrapassava 4 horas líquidas diárias de preparação. Muito, muito raramente. Porque o trabalho ainda me ocupava durante muitas horas, me dedicava durante muitas horas ao mestrado ou à graduação. Inevitavelmente, a aprovação no concurso significa tempo de estudo, tempo absoluto. Mas, idealmente, num breve prazo. Mas o resultado, inevitável, a aprovação decorre de um período longo de preparação. Depois de haver passado a me dedicar inteiramente à preparação, eu passei a estudar por dia 8 horas líquidas, 9 horas líquidas, e nos dias mais extremos até 10 horas líquidas. Embora eu mantivesse sempre uma média próxima de 8, 7, 8 horas. Eu mirava sempre 7 horas, na realidade. E foi só a partir disso que eu passei a obter resultados mais substantivos. legal. Então, a resposta seria: é possível, eu realizei a preparação simultânea, mas os resultados não ocorreram de imediato, imediatamente. Diria possível, mas isso pode acarretar um adiamento dos resultados. Possuo amigos atualmente, especialmente depois de alguns anos de preparação sem grandes aprovações, os logo surge uma angústia, no sentido de não possuir ainda uma atividade profissional, sentir-se inútil, porque se dedica apenas à preparação, e passar a se questionar sobre a própria potencialidade e sobre a necessidade ou não de desempenhar novamente uma atividade profissional. Então, meus amigos me perguntam: acho que deveria estagiar? Acho que deveria assessorar alguém? Ou deveria apenas me preparar? Eu nunca possui uma resposta. Na minha, na minha história, eu me reputaria incapaz de apenas me dedicar à preparação. Eu acho muito angustiante. De algum modo, a minha atividade me auxiliou nesse aspecto. Mudava ligeiramente a rotina, me apresentava uma nova perspectiva do direito, isso me auxiliava. Então, normalmente digo que, se houver possibilidade de se dedicar unicamente à preparação, assim o realize, porque isso pode levar a aprovações mais rápidas. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a pergunta do jeito que eu fiz, eu tô pensando aqui, né? Eu perguntei assim, é possível estudar, né? Você, de certa forma, estudou, né? Para concurso público quando você fez o mestrado. Mas talvez eu acho que a pergunta mais precisa, ou a pergunta que vai na jugular é: o estudo de um termina de alguma forma prejudicando o estudo do outro, né? E eu acho que essa é a pergunta que é mais precisa, né? Porque pela tua resposta, a impressão que eu fico é, de alguma forma prejudica. Se você não parou de estudar para concurso público, você manteve lá algum ritmo de estudo, mas prejudicou, terminou atrasando um pouco, porque você, afinal de contas, teve que estudar para o mestrado. E é, quando você sai do, você falou, né? Quando você sai do mestrado e faz a prova, você leva um choque de realidade, né? Falou assim, calma aí, o estudo aqui é diferente. Porque a minha experiência, até também pela vida acadêmica, é que, cara, o estudo para mestrado, ele aproveita
não é quem não aproveita para concurso público, sempre aproveita alguma coisa, mas assim, não é aquele aproveitamento significativo. Essa é a tua sensação também? É a minha impressão e é o que eu normalmente oriento, mas eu queria te ouvir nesse sentido. Sim, no aspecto qualitativo, né? Eu, Qualitativo, exatamente, é. sim, eu percebia isso e por já haver realizado provas antes, já percebi que o mestrado provavelmente não seria muito útil nesse aspecto para mim nas provas. Uhum. Inusitado, passou a ser ligeiramente útil quando introduziram as matérias de humanística nas provas, Ah, tá. mas de maneira muito restrita, do gênero, por razão do meu marco teórico, o mestrado em Direito Constitucional. Eu já havia possuído acesso a alguns autores que são regularmente abordados nas provas, nas matérias de humanística. Tá. Habermas, Rawls. Um marco teórico que não desconhecia inteiramente. Perfeito. Mas isso me deu apenas algumas perspectivas. É algo que poderia haver descoberto depois. E a abordagem do mestrado é muito mais ampla do que isso. A preparação é inteiramente diferente. Não acho que a preparação para o mestrado haja atrapalhado a minha racionalidade necessária para as provas. Mas a preparação para o mestrado, as pesquisas de mestrado, não se revelaram profundamente úteis para a preparação para concurso. Perfeito, perfeito. Quer dizer, converge com a minha percepção, assim. Alguma Exatamente. coisa sempre aproveita, alguma coisa sempre legal, enfim. Tem uma vantagem no mestrado, que é uma vantagem talvez não qualitativa em termos de conteúdo jurídico, né, para usar a tua expressão, mas seja talvez uma vantagem imaterial que eu tenho a impressão de que o raciocínio para o mestrado obrigatoriamente torna a pessoa mais inteligente. Eu brinco dizendo isso, né? A pessoa sai, ela sai mais inteligente, porque Sim. você é obrigado a pensar e raciocinar o jurídico, né? O direito, a norma, a jurisprudência, a teoria. Ou seja, você é obrigado a pensar de uma forma diferente, não apenas você acumular informações e repassar informações, né? O exercício de escrever uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado é um exercício que exige uma carga cognitiva e de raciocínio muito intenso. E eu acho que isso é muito positivo. É um ganho imaterial, né, do mestrado. Mas qualitativamente, né, em termos de conteúdo, eu acho que de fato o aproveitamento é muito pequeno. Sim, Legal. tem razão. Ah, A dissertação foi minha primeira prova discursiva, poderia dizer. E exatamente. a minha primeira prova oral. E Pois é. eu me recordei da minha defesa. Tem razão. Havia na minha banca o professor Lênin Streck, Tá. 2017, num período ainda no qual o Lênin ainda possuía uma maior difusão acadêmica, embora ainda seja um acadêmico muito relevante. Uhum. E por razão da presença do Lênin, a minha defesa ocorreu num salão de nome Valadão, da Faculdade da FRJ, um grande salão, inteiramente lotado, por razão da presença do Lênin, não propriamente por razão da minha defesa. Claro. Uma banca relativamente hostil pela posição, com posição muito semelhante àquela que nós identificamos nas provas orais. Então, quando me submeteram à primeira prova oral, eu identifiquei um ambiente idêntico na minha prova oral, aqui do TJ da Amapá. Mesma organização de sala, auditório lotado, porque havia alunos para acompanhar. E aquilo não me intimidou. Não me intimidou. Já estava habituado. Não se referiu a um ambiente inteiramente distinto para mim. Nesse aspecto, sim, poderia dizer que o mestrado se referiu a uma experiência útil. Pois é. Só uma curiosidade, a minha banca do mestrado, o posicionamento tinha os arguentes, né? Mas tinha um arguente principal. Lá em Coimbra eles sempre têm um arguente principal, né? E esse arguente principal, ele tinha um posicionamento relativo ao tema que eu estava defendendo ali, que era exatamente o oposto do que eu defendi, né? Aí uma curiosidade, né? E cara, foi assim, foi tiro, tiro e bomba, né? Assim, porque foi foi pancadaria, foi pancadaria. E de certa forma eu te entendo, porque é um ambiente que é hostil, né? Você tá ali nervoso, tá em jogo a sua aprovação, né? Tá em jogo muita coisa. Tem ali a questão da oposição de pensamentos, né?
tem a questão, e eu não estou falando agora de fulano ou beltrano, mas no geral, no mundo acadêmico, tem um pouco das vaidades, né, de defender os seus próprios posicionamentos, enfim, tudo isso entra em cena ali na hora de fazer a defesa, né? Legal. Mas aí voltando para o concurso, você fez o mestrado, levou. Esse choque de realidade foi qual prova? Foi qual concurso que você. Foi na prova do TJ de Minas Gerais, para juiz, de Ah, 2017, me parece. Só que um aspecto curioso. Em 2012, eu me lembro de haver, melhor, eu possuo registro material disso, possuo provas. Eu redigi uma carta para mim mesmo, dizendo em 2012 que eu gostaria de ser juiz federal. Eu dizia hoje, reitero meu desejo de ser juiz federal. Mas eu nunca mantive uma preparação adequada. Eu desejei, mencionei que gostaria de ser juiz federal em 2012. Então, sempre menciono que é um sonho antigo meu, era um uhum, sonho antigo meu, uhum, mas só percebi que deveria me preparar adequadamente, que deveria adotar uma nova modalidade de preparação a partir dessa prova do TJ de Minas Gerais, tá. de 2017. Nesse ano, em 2017, eu iniciei o meu material. Esse é um dos grandes acertos e um dos grandes erros da minha história de preparação. No ano anterior, em 2016, ocorreu uma prova de procurador da Câmara, melhor, da Procuradoria de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. Eu me interessei pela prova, não me preparei, mas o edital daquela prova se referiu a um edital muito detalhado e analítico. E pensei, esse edital pode ser um bom sumário para organizar a minha preparação. Eu abria os editais de magistratura e mal sabia me localizar nos editais. São editais gigantescos, abrangem basicamente a integralidade das matérias da graduação e mal sabia navegar. Recebi esse edital, incrivelmente sistematizado, montei um arquivo do Word e passei a lançar lá resumo. Iniciei resumos Eu vou. Pode continuar, tá? Só um minuto. Mas tô te ouvindo. e, e iniciei resumos acadêmicos, doutrinários a partir daquela data, a partir de doutrina. Isso me ocupou muito durante muitos anos, literalmente muitos anos. Esse arquivo alcançou, no meu histórico, 15 mil páginas. É um arquivo de resumo de doutrina inteiramente, a partir de doutrinas usualmente recomendadas para concurso público, e de jurisprudência. Eu só acabei o resumo em 2022, no ano passado. E aí iniciei a revisão. Quando acabei o material, pensei, bem, preciso agora ler as 15 mil páginas e percebi que seria altamente inviável. E aí iniciei um novo resumo daquele meu grande resumo, montei um material muito sistemático, que apresentava só palavras e informações determinantes para a preparação. E esse passou a ser o meu material base para as minhas revisões. Um material que eu passei a usar. E por que afirmo haver sido, na minha percepção, um desacerto? Porque isso me ocupou durante muitos anos. Poderia haver utilizado um outro material preparado, por preparatórios, acreditado mais neles. Por outro lado, eu acreditava e confiava profundamente no meu material. Então, pude utilizar meu material depois, por ocasião das primeiras provas discursivas, pude utilizar nas revisões para as provas orais, algo que meus amigos não possuíam. E isso me deu segurança nesse ponto. Só que me ocupou durante muitos anos, é algo que eu não recomendaria atualmente. Sim, aí percebo o meu material, meu grande erro, meu grande acerto. E utilizei, e esse é um dos grandes motivos de minha gratidão ao ênfase. Eu contratei o curso de preparação para uma magistratura federal, e havia lá um planner semanal. E esse é o planner que me orientou na minha preparação. Então, possuí o meu material e usei o planner do ênfase para orientar as minhas revisões. Esse é um dos grandes dilemas, normalmente, na preparação. Não saber de que maneira iniciar, por onde iniciar, de que maneira revisar, com qual frequência revisar, quais matérias ler, quantas matérias ler por dia. Meus amigos todos, sempre que perguntei, possuíram respostas diferentes. Então, a minha avaliação é: todo mundo possui um método muito peculiar e próprio para as revisões. Importante a gente possua um método e que acredite nele. E só passei a acreditar depois que possui meu próprio material e que possui o planner para me orientar, para me guiar. Esse planner e esse material inteiramente orientado à magistratura federal.
Perfeito. Realizei isso, material iniciado em 2017. E deixava de realizar a partir de lá qualquer prova de TJ. Nunca realizava prova de TJs, só provas de TRF. Realizei a prova do TRF2 em 2018, 2017, TRF3 em 2018, mas permaneci relativamente distante da nota de corte, mais de 10 pontos. Mas permaneci me dedicando para a magistratura federal. Depois de 2018, depois dessa prova TRF3, não houve mais provas de TRF. Houve um longo período sem provas e sem perspectiva de provas. E eu percebi que não poderia depender disso. Eu imaginei, bem, eu preciso passar a realizar provas de TJ. Eu preciso buscar alguma outra alternativa, uma outra solução. E aí realizei uma prova do TJ, me parece, Goiás, uma das primeiras provas pós-pandemia, e do TJ Paraná. No TJ Goiás eu me saí muito mal. Percebi que não possuía uma preparação adequada naquelas matérias que são muito próprias de TJ, criança, adolescente, consumidor, mas eu percebi que daria para realizar ajustes na minha preparação. No TJ Paraná já me saí relativamente melhor, e a partir do TJ Goiás, eu passei a revisar aquelas matérias que não dominava muito nas semanas mais próximas da prova, intensifiquei muito a realização de questões, algo que eu sempre negligenciei. Respondia no máximo 20 questões por dia, passei a responder 100 questões ou mais por dia, e passei a ler diariamente jurisprudência relativa à matéria. Então, no meu planner havia direito civil, revisava o ponto de direito civil, realizava 60 a 100 questões de direito civil, de maneira irrestrita, e lia jurisprudência relativa à matéria. E eu passei a realizar isso durante meses seguidos. Passou a ser a minha rotina determinante e definida. No TJ Você, São deixa eu te fazer só uma pergunta aqui. Paulo, Você estudava o tema do dia e fazia de 60 a 100 questões. Aí eu quero te fazer duas perguntas aqui. Uma, é 60 a 100 questões. É sobre o tema do dia, estudado no dia, primeira pergunta. E segunda pergunta, você fazia de onde você tirava essas questões? Eu não estou dizendo em termos de site ou software, estou falando de termos de prova. Você pegava provas de TJ, de procuradorias, de qualquer concurso? É, eu são duas realizava da perguntas. matéria, de direito civil de maneira irrestrita se revisasse direito civil naquele dia. E Tá. filtrava apenas pelas grandes carreiras. Então, realizava questões de magistratura, Ministério Público, Procuradorias Estaduais, Magistratura Federal. Pelas grandes carreiras. E realizava irrestritamente da matéria, da disciplina. A jurisprudência se referia unicamente ao núcleo, ao tema. Se ocasionalmente revisasse direitos reais, só revisava a jurisprudência relativa a direitos reais. Tá. E assim seguia. Isso surgiu notícia do TJ São Paulo, logo depois. TJ São Paulo 188, me parece. E aí, já sabendo que não dominava adequadamente consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente e execução penal, no dia anterior à prova, nos 2 dias anteriores, eu li inteiramente CDC, inteiramente ALEP, inteiramente UECA. E gabaritei essas questões, gabaritei as disciplinas do TJ São Paulo. Só que, pelas projeções de nota, nos sites que nós utilizamos, havia uma perspectiva muito grande de passar para a prova discursiva. Eu me lembro de haver adquirido passagens para São Paulo, reservei hotel, estava só aguardando a ratificação no julgamento de recursos. Sobreveio o julgamento dos recursos, não passei por um ponto, por razão das anulações. Isso me Cara, deixou altamente desapontado. Pensei, bem, eu realmente sou incapaz de passar nas provas de magistratura, nas grandes provas. Só que houve logo depois TJ Minas Gerais. E o TJ Minas Gerais ocorreu no dia da prova discursiva do TJ São Paulo. Pensei, bem, o destino me quis nessa prova do TJ Minas Gerais. Não passei no TJ São Paulo para que eu pudesse realizar a TJ Minas Gerais. Lancei no site de projeção, o site de projeção me indicava 2 pontos acima da nota de corte projetada. Pensei, passei no TJ Minas Gerais. Julgamento dos recursos, houve 2 anulações que não me beneficiaram e uma alteração de gabarito, de uma questão que havia acertado. Resultado, permanecia uma questão novamente da nota de corte. nossa. Depois, bem, nesse momento, altamente abatido e desapontado.
Aí Desacreditado. o psicológico foi lá pro chão, né? Exatamente. Logo depois, houve o TJ do Amapá. Realizei a prova do Amapá, passei super bem na prova objetiva, estou reservado à prova do Amapá. Mas no estado, depois da prova do TJ do Amapá, eu passei para todas as provas discursivas que realizei. TJ do Amapá, TJ do Distrito Federal, TJ do Maranhão. O mais inusitado, por razão de alguns PCAs no CNJ, eu acabei sendo aprovado no TJ Minas Gerais também, para as provas discursivas, mais de um ano depois. Olha só. No TJ do Mato Grosso do Sul, na Procuradoria do Distrito Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Procuradoria Federal, não sei se mencionei. Não, calma aí, Pois bem. vamos lá. TJ do Distrito Federal, TJDFT, TJMA, TJMS, Procuradoria Federal, né? PGF. Aí você falou outra procuradoria. E a Procuradoria do Distrito Federal. Tá, PG, tá, E PGDF. TJ Rio, agora esse último. Esse último agora você passou também? Sim. Tá, legal. Mas você diz passou Para a nesse prova aqui, discursiva. da primeira para a prova de. Tá, Exato. E aí TRF3, TRF4 e TRF1. tá. Uau. Quer dizer, você veio levando ferro e de repente passou reboque, né? É, exatamente. E para ser honesto, eu só não passei no meu estado, no TJ do Espírito Santo, por um ponto também, nessa última prova. Mas foi no Nossa, momento no qual eu também já estava me preparando para as provas orais do TRF4. Pode haver atrapalhado de algum modo a minha preparação, mas não se referia a um estado também que haja me abatido. Eu estava resignado e também já não se referia a um grande objetivo. entendi, entendi. Só que isso ocorreu de maneira quase mágica para mim. Eu saí de um momento no qual não passava para nenhuma prova discursiva de grandes tribunais, porque já havia sido reprovado no TJ de São Paulo, no TJ Goiás, no TJ Minas Gerais, na Defensoria de Goiás, havia me arriscado, no MP Minas Gerais, e no TJ Minas Gerais. Acabei passando depois, mas no primeiro momento havia sido reprovado. E eu sempre digo isso para os meus amigos, quando dizem, não passem nada. Eu digo, acalme-se, porque é o momento no qual, magicamente, a gente passa a ser aprovado para qualquer prova. Eu tenho um conhecido meu que ele usa a seguinte frase que eu acho brilhante, né? Leva muito tempo até as coisas acontecerem de repente. Né? É, exatamente. Leva muito tempo até as coisas acontecerem de repente. Então, assim, é de repente, mas é um de repente que você veio semeando por muito tempo, né? Exatamente. E aí, nesse momento, eu pensei, bem, em pelo menos alguma dessas provas eu preciso passar. Em alguma delas eu preciso passar. Eu me lembro, o TJ Amapá já mais avançado, passei nas provas discursivas, nas provas de sentença, havia provas orais agendadas para o final do ano passado. Antes disso, pouco antes da prova oral do TJ Amapá, eu realizei 4 provas discursivas, do TJ do Maranhão, da Procuradoria do Distrito Federal, do TRF3 e do TRF4. As 4 provas em outubro. Houve 4 finais de semana seguidos de prova. E eu pensei, bem, eu quero pelo menos uma dessas provas. E a viagem, né? A viagem para ir para os estados, o desgaste, o gasto e tudo mais. Acho que Altamente caro, tive crise de ansiedade nesse período. Uma rotina muito intensa, provas muito diferentes, num período muito breve. Possuí um grande apoio do pessoal da Justiça Federal do Espírito Santo. Permitiram que me afastasse das atividades para realizar as provas. E sou super grato pela instituição, à instituição e também aos colegas da Justiça Federal que me deram integral apoio. Naturalmente, aos meus pais também, que me ajudaram da melhor maneira nesse período. Não passei na Procuradoria do Distrito Federal, porque havia uma segunda cláusula de barreira. Não passei por pouquíssimas posições para a prova oral. Havia 180 pessoas na prova discursiva, só 54 iriam para a prova oral, permaneci na posição 56, me parece, algo assim. Uau. Passei na prova discursiva do TRF3 e do TRF4, passei na prova discursiva do Maranhão. Então, já iria para 3 provas de sentença nesse período. E aí, novamente, novo desejo. Bem, eu preciso passar em pelo menos um dos TRFs.
TJ Maranhão acabou andando um pouco mais rápido. Passei muito bem no TJ Maranhão depois. Havia realizado a prova oral já do Amapá. Passei na prova oral do Amapá. Resultado divulgado no final do ano passado. A prova oral do Maranhão ocorreu antes das provas dos TRFs. E passei muito bem também no Maranhão. Terminei lá na terceira posição no concurso do Maranhão. Então, nesse momento, antes dos resultados dos TRFs, já aprovado aqui no Amapá, aprovado no TJ do Maranhão, aguardando as provas dos TRFs. No TRF3, eu passei na sentença criminal e não passei na sentença civil. Eu tive uma nota 9,25 na sentença criminal e 5,5 ou 5,25 na sentença civil. Altamente desapontante. Eu achei a avaliação, na minha percepção, relativamente injusta. Mas o resultado lá me bateu muito, porque eu imaginava que as minhas possibilidades no TRF3 seriam muito maiores do que as minhas possibilidades no TRF4. Historicamente, um tribunal muito mais duro nas avaliações de sentença. Historicamente, nunca aprova muitas pessoas para as provas orais, nunca mais do que 60 pessoas. No TRF3 havia mais de 100 vagas no edital, no TRF4 aproximadamente 20 vagas, me parece. O resultado surgiu numa segunda-feira, o TRF4 iria ser divulgado, o resultado do TRF4 na semana seguinte, o resultado das sentenças. Divulgaram o resultado do TRF3, pensei, numa possibilidade eu não passo mais para a justiça federal agora. Eu possuí, inclusive, uma placa, que possuía meu nome, Igor, juiz federal, uma placa de motivação, fixada na parede. Depois da divulgação da prova TRF3, eu retirei minha placa, guardei, pensei, isso não é para mim mais. Inclusive, eu não acompanhei. Iniciaram a sessão de divulgação das notas do TRF4, eu não queria acompanhar. Não estava assistindo, abstraí. Possui convicção de que não iria passar. Aí recebo a primeira mensagem de uma amiga. Igor retirou 8 na sentença civil. Foi a segunda ou terceira maior nota da sentença civil. E aí isso me deixou altamente angustiado e agitado. Pensei, agora eu preciso acompanhar a divulgação das sentenças. E aí abri rapidamente, acompanhei, passei com nota 6 na sentença penal, foi nota mínima, mas isso ainda me deixou com média 7, me parece uma das maiores notas de sentença da prova do TRF. O que, somado aos títulos e a prova oral, me levou à segunda posição, a posição atual na predição, a segunda posição do TRF4. Que é o tribunal que eu mais desejava, ainda que acreditasse que lá possuía menos possibilidades de ser aprovado. Só que retroagindo um pouco, depois de haver tomado posse aqui no TJAP, eu havia decidido que iria mudar para o Maranhão, porque havia notícias da aprovação da PEC da permuta. Eu imaginava que seria mais simples pedir permuta ocasionalmente do TJ do Maranhão do que a partir daqui. E no longo prazo, eu poderia ocasionalmente morar em São Luís, uma capital da qual eu gosto, possui aspectos semelhantes à Vitória, uma cidade litorânea. E na minha posição, no Maranhão, eu poderia permanecer relativamente próximo de São Luís. Então eu imaginei, bem, eu posso me mudar para São Luís, já prevendo minha reprovação no TRF4, é uma capital na qual eu posso permanecer, eu posso me resignar, posso permanecer no Maranhão. Decidi isso. Foi um desafio obter autorização aqui, porque a prova do Maranhão ocorreu no domingo, imediatamente depois da nossa posse aqui no Amapá. A posse ocorreu numa sexta-feira, a prova oral seria no domingo. O problema, não há opções de voo disponíveis de Macapá até São Luís. Então, não poderia participar da posse. Precisei negociar aqui meu afastamento. Minha mãe tomou posse por mim. Ela adorou, ela se sente juiz atualmente. E assinou o termo de posse, realizou o juramento. O tribunal me autorizou a me ausentar do primeiro dia de curso de formação. É algo super desafiador. Em geral, os tribunais não são deferentes, não autorizam liberações. Realizei a prova oral do Maranhão e tornei já planejando a minha mudança. Houve alguns atrasos no Maranhão. Marcaram a posse do Maranhão, depois de muitos atrasos, para a semana anterior à prova oral do TRF4. Eu mandei mensagem para a Escola Judicial do Maranhão,
pedindo autorização para me ausentar por 2 dias para participar da prova oral do TRF4. E a resposta deles: nós não iremos te liberar. E eu ainda mandei um requerimento para a direção da escola, recebi a mesma resposta. E aí surgiu o dilema: eu me mudo para o Maranhão e abdico do TRF4, ou privilegio o meu sonho e sigo para o TRF4 e abdico do Maranhão. Eu decidi apostar no meu sonho e abdicar e desistir do Maranhão. Mesmo naquele momento sem perspectiva, porque naquele momento eu ainda não possuía resultados da Procuradoria Federal nem da Procuradoria da Fazenda. E eu desisti das provas de sentença do TJ do Mato Grosso do Sul e do TJ de Minas Gerais, porque ambas foram marcadas para o mesmo dia, para a mesma data, e na mesma data da prova oral do Maranhão. Então, eu não pude participar da prova discursiva do TJ do MS, do TJ de Minas Gerais, por razão da prova oral do Maranhão. E aí, decidi do Maranhão, essa decisão me deixou altamente abatido por muitos dias, me senti injustiçado, depois me resignei e achei que havia adotado uma decisão soberana. Eu havia assistido, naquele período, logo depois, uma apresentação do Clóvis de Barros sobre a definição de felicidade. Ele dizia: definição de felicidade se refere à adoção convicta de decisões soberanas. E essa é uma das minhas grandes decisões soberanas. Haver abdicado de uma posse para juiz, num tribunal que desejava, para privilegiar um sonho, uma abstração naquele momento ainda. Uau. Historicamente, o TRF4 não reprova muitos candidatos, mas historicamente o TRF4 nunca aprovou tantas pessoas assim para uma prova oral. Os números do TRF4, historicamente, são de 20 a 30 pessoas, ou até menos, na prova oral. Nessa prova havia 55 pessoas na prova oral. E eu ouvi de algumas pessoas que o tribunal iria reprovar alguns candidatos. Isso apenas deixou a decisão mais desafiadora, mas decidi privilegiar o TRF4. Impressionante, cara, impressionante. E aí deu certo, né? Foi uma escolha que E deu deu certo. super certo, né? Graças a Deus. E como foi a prova? Assim, falando agora da prova oral, você já estava como juiz, né, do Amapá, né? Você tinha abdicado mão do TJ Maranhão e foi fazer a prova oral, né? Você falou que ficou um pouco abatido, você achou injustiçado lá na questão do Maranhão. Como é que você chegou para fazer a prova e como é que foi essa prova do TRF4? Bem, eu já me sentia resignado quanto ao Maranhão nesse ponto. E a Tá. partir daí, eu retomei intensamente as minhas revisões para a prova. O grupo do TRF4, altamente solidário e cooperativo. É incrível o grupo de candidatos aprovados. Montamos um grupo, montamos o GRAAL, que alguns concursos praticam. Gentilmente, os aprovados do TRF3 disponibilizaram o material base do TRF3, o GRAAL do TRF3, e os aprovados do MPF também disponibilizaram. O TRF4 disponibilizou o edital de pontos com relativa antecedência, e isso serviu de orientação para que nós pudéssemos montar também o nosso grau. Dividimos os pontos, montamos um material incrível orientado para a prova oral, um material de pontos. Legal. E passei a revisar ponto a ponto, os 10 pontos, antes da prova oral. Terminei a revisão do 10º ponto no dia anterior ao sorteio do primeiro dia de ponto. Pude revisar inteiramente os pontos, isso me deixou seguro, que já havia repassado inteiramente os pontos, não dominava muito bem algumas matérias, rejeitava alguns pontos, mas sentia relativa segurança porque havia repassado de algum modo as matérias e ao menos saberia dizer algo. No sorteio de ponto, eu não queria sortear o ponto 5, apenas o ponto 5. Se bem, eu posso receber qualquer ponto. Mesmo o ponto 10, um ponto odiado, porque esse foi um ponto muito grande. E sim, eu posso receber o ponto 10, só não quero o ponto 5. Porque o ponto 5 possui direito empresarial apenas. Sociedades limitadas, ponto. Sociedades anônimas, ponto. E eu odeio direito empresarial. É a minha pior matéria, em geral. E eu não saberia nem de que maneira me preparar para o direito empresarial, a partir daquele ponto.
Segui para o meu sorteio de ponto pensando, bem, a probabilidade de sortear o ponto 5 é baixíssima, só 10%. Não devo receber o ponto 5. Sorteei o ponto 5. Nossa. Cara, seria cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico, trágico se não fosse cômico, né? Mas e aí, Exatamente. cara, como é que você ficou? Bem, isso me impactou imediatamente. E retornei do TRF4 até o hotel pensando de que maneira revisar direito empresarial. Mandei mensagem para uma série de amigos pedindo eu quero o que possuírem de mais sistemático sobre sociedades anônimas. Uhum. Montei um comitê de concurso. E muitos amigos mandaram muitos materiais. E uma amiga de Porto Alegre, também da prova, mandou um livrinho sistematizado do André Santa Cruz, Sinopse de Direito Empresarial, que revisei na íntegra, sobre sociedades anônimas. Que me deu uma resposta, inclusive, sobre direito empresarial. E uma das primeiras perguntas se referiu a instrumentos de realização de direitos de minorias nas sociedades anônimas. E sabia responder. Foi uma das poucas perguntas. E as demais perguntas acabaram não se referindo às sociedades anônimas, propriamente. Tag-along, que já sabia por outros motivos, instrumentos de compliance. E aí passei bem. Pensei, bem, foram poucas perguntas de empresarial, 3 perguntas, me senti seguro, resolvido. O mesmo avaliador perguntava de empresarial e direito civil. E a matéria de civil se referia a direitos à prescrição e decadência, o ponto. Prescrição e decadência, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Estatuto da Juventude. Revisei inteiramente o ECA, todos os estatutos, repassei prescrição e decadência. A primeira pergunta do avaliador: qual a diferença de prescrição aquisitiva e extintiva? Respondi e mencionei. Principal manifestação da prescrição aquisitiva é uso capião. Ele foi, pois bem, discutamos sobre uso capião. E ele só perguntou sobre uso capião durante a arguição inteira. Não houve nada sobre ECA, nada sobre idosos, nada sobre jovens, apenas uso capião. Só que me lembrava, havia repassado os pontos, lembrei das modalidades, correu tudo bem na minha pior banca. Isso me deixou seguro. Foi uma das primeiras bancas, a segunda banca, me parece. Não havia me saído muito bem na primeira banca, 6 bancas no total. A primeira banca do professor Vladimir não havia sido ideal na minha avaliação, mas achei satisfatória. Segunda banca de civil empresarial, achei muito boa, que me deixou muito seguro, porque imaginei, bem, essa seria para mim a minha pior banca. Possui um desempenho bom, aparentemente, isso me deixou muito seguro para a arguição, porque achei que iria me sair bem nas demais matérias. Em previdenciário, o avaliador apresentava um feedback relativamente imediato após a resposta. Ele perguntava, respondia, ele já mencionava, muito bem, candidato, é isso mesmo. E, de maneira geral, recebi feedback positivo do terceiro avaliador, de previdenciário. Então, encerrei, realizei metade da banca, possuindo, na minha percepção, um bom desempenho. Imaginei, Uhum. bem, a partir de agora, acho que meu desempenho, meu resultado está bem encaminhado. As 3 últimas bancas mais desafiadoras, mais difíceis, mas nesse momento eu já me sentia seguro. Eu já relaxado, já havia ultrapassado aquele momento inicial da arguição, momento de maior estresse, mas passou a ser um bate-papo difícil, porém realizável, praticável. Uhum. Entendi, entendi. Cara, quando você falou que só torceu para os ponto 5 não sair, eu falei, cara, vai ser esse. Não deu outra. Foi o ponto 5. É, legal. E, e como é que tá a previsão para posse? Como é que tá aqui? Como é que tá o próximo? Só lembrando para o pessoal que está ouvindo, nesse momento que a gente está gravando, hoje é dia 20, o momento da gravação é dia 25 de outubro, né? Então, ele saiu só o resultado, enfim, como é que tá a previsão daqui para frente? Bem, a previsão de posse é 1º de dezembro. Tá. Informações extraoficiais que nós recebemos. Provável que seja a data, porque já há previsão de realização do curso de formação nacional em Brasília logo depois. Atualmente, há um módulo nacional para qualquer escola judicial de magistratura. Necessariamente deve haver uma semana realizada em Brasília, junto ao CJF. E já houve agendamento, já houve solicitação de dados pelo TRF junto a Brasília, na última semana antes do recesso, em dezembro. É Tá. provável que a data de 1º de dezembro se mantenha, embora seja só uma projeção extraoficial. Bacana, bacana. Cara, é, você foi soltando ao longo da nossa conversa
várias, vários pontos de como você estudou e isso é bem relevante. Fui anotando aqui, né? Me chamou muita atenção que eu tô aqui olhando pro meu caderno de anotação, uma canetinha aqui anotando tudo. Que você começou, depois de um determinado período, começou a fazer de 60 a 100 questões por dia, né? A jurisprudência do tema, enfim. Cara, olhando de forma retrospectiva mesmo, né? Assim, olhando do momento atual, né? Que você aposentou do concurso público até o momento que você decidiu começar a estudar para concurso público, né? Como é que você sumarizaria, né, os seus principais acertos e os principais erros? Óbvio que, eu sempre falo isso pro pessoal, acerto e erro é muito pessoal, não existe uma fórmula única, nem uma fórmula mágica, mas existem algumas balizas, né? Não é uma fórmula mágica, mas existem algumas balizas, assim, né? Então, na tua percepção, o que que o mais indicado e o que que você fez, por exemplo, falou assim, cara, isso não deu certo. Por exemplo, você já até comentou que você fez um material com 15 mil páginas, né? Foi um grande acerto e um grande erro. Enfim, então, fala um pouco sobre isso, cara. Claro, tem meu grande acerto. Sistematizar a preparação e compatibilizar, desde o início, revisão de doutrina, realização de questões e leitura de jurisprudência. Revisar a doutrina e jurisprudência me assegurou um resultado mediano, me assegurava questões relevantes, mas não me assegurava uma aprovação. Introduzir questões na rotina passou a me assegurar as aprovações nas provas objetivas. Achei indispensável, isso se mostrou revolucionário na minha preparação. Então percebo que a preparação que inclua revisão de doutrina, de algum modo, realização de questões e leitura regular de jurisprudência se revelou para mim o meu grande acerto na minha preparação. Meu grande erro, meu maior desacerto, haver inicialmente me dedicado à preparação do meu próprio material. Eu poderia haver acreditado e utilizado um material, já de um preparatório, o material do ênfase é ótimo, poderia já haver utilizado um material do gênero apenas durante a minha preparação. Mas achava que deveria me dedicar mais, que deveria preparar meu próprio material, que deveria resumir livros doutrinários. E cabeça dura que sou, decidi me dedicar ao projeto. Preparar integralmente o material longo. Entendi. Tô anotando aqui. É, E lei seca? Você falou visão de doutrina, né, de teoria, jurisprudência. Achei muito legal a frase que você falou. Era importante, mas elas não te garantiram a aprovação, né? O que fez você ser aprovado, que mudou, foi inserir questões. Mas como é que era a tua questão, esse ponto da leitura da lei seca, propriamente dita? Esqueci de dizer isso. Eu localizei um material que possuía uma indicação sistematizada de legislação de magistratura. E aí, baseado nesse planner do ênfase, eu modifiquei um pouco o planner, professor, não me julgue por isso. Mas ao longo do planner do ênfase, eu distribuí as leis que se referiam à matéria. Mapeei integralmente as leis de magistratura federal e magistratura estadual e distribuí ao longo do planner. Eu modifiquei um pouco o planner, ele possuía um ciclo de 55 semanas. Ao longo de 55 semanas, eu distribuí toda a legislação de magistratura federal e estadual. Eu não lia leis na íntegra, quando se referiam a leis muito grandes, para não ser bastante. Então, eu limitava a 60 artigos, 70 artigos de uma mesma lei por dia. Então, houvesse lá, em direito administrativo, contratos administrativos. Então, inseria no dia lei de concessões, lei de licitações, enfim, as leis de pertinência, as leis pertinentes. E distribuir desse modo ao longo das 55 semanas. Então, sim, diariamente, além de leitura de doutrina, leitura, redação de questões e leitura de jurisprudência, lia também a lei seca pertinente à matéria, usualmente. Entendi. E aí, não sei se posso realizar uma propaganda de um aluno, de um colega concurseiro,
a um colega concurseiro, Eduardo Belisário, que possui um drive inteiramente gratuito de leis anotadas. É um material amplamente disponibilizado gratuitamente na internet, de lei seca, que reúne, porém, muitas questões de concurso e algumas anotações doutrinárias importantes. Então, eu passei a usar o material do Belisário para revisar lei seca, sempre. Porque, por meio da leitura de lei seca do Belisário, eu também revisava, de algum modo, a jurisprudência e também revisava questões. Perfeito, perfeito. Quer dizer, isso distribuído numa carga horária diária de, como você falou, de 7 a 8 horas na média. Exato. Essas 7 a 8 horas, e você trabalhando, não, Sim, imagino que não era seguida. Você, era o quê? Um período de manhã, um período à noite? Era isso? exato. Estudava de manhã, acordava, ia diretamente para minha mesa, estudava até o horário de início de expediente, trabalhava, cerrava o expediente na Justiça Federal, malhava, mantive a academia, retornava para a preparação. Tá, beleza. E, e aí o quê? Deveria ser o quê? 4 horas de manhã e 3 à noite? Eu 3, 4 normalmente horas à noite? privilegiava mais à noite. Estudava 2 horas, 3 horas pela manhã, as demais horas à noite. Entendi, entendi. É detalhe, mas o pessoal gosta de saber né, para poder se inspirar. Muito Sim, mas eu legal. não mantive essa rotina muito intensa durante muitos meses. Eu provavelmente não iria sobreviver se mantivesse a Ah, rotina não, muito intensa durante muitos meses. é muito bom você estar falando isso. É muito bom você estar falando isso, porque quando a gente ouve a história de quem passou, é, ouve a história, né, faz uma retrospectiva, as pessoas tendem a achar que tudo que está sendo falado foi assim uma coisa linear, né, assim, sem variações ao longo do tempo. Na verdade, eu imagino que teve dia que de repente você estava muito bem, dia que não estava bem, períodos que dava uma carga maior, períodos de uma carga menor, enfim. Então, eu acho que é muito natural isso aí. Mas essa Exatamente. sistematização que você falou de eh, revisão, questões, jurisprudência e lei de forma sistematizada é muito boa, né? Tem uma colega sua, já vou chamar de colega porque ela é juíza federal, só que ela passou no TRF2, hoje ela tá no TRF3, né? Removeu pro TRF3. E ela, eu gravei entrevista com ela, né? E ela falou assim pra mim, João, eu não tinha um cronograma diário de temas, porque isso me angustiava muito. Ela falou, isso me angustiava muito. Então, saber que eu tinha que ler tal tema específico, né, tipo ato administrativo, né, inquérito policial, naquele dia me angustiava muito. Então, ela falou assim para mim, eu botava 2 matérias por dia, estudava as 2 matérias, aí mais ou menos parecido, né? Estudava, fazia questão, né, revisão, enfim, mas ela deixava aberto. Por quê? Porque ela sentia que quando ela tentou botar tema muito fechado por dia, para ela gerava muita ansiedade, porque se algum dia, por algum motivo, ela não conseguisse cumprir, ela ficava mais nervosa do que bem com aquilo, né? Então Sim, é só mais uma prova de que tudo que você está falando aqui, quem está recebendo tem que fazer exatamente o que você fez. Que você falou para mim, professor, eu peguei o planner do ênfase e fiz a minha adaptação, né? Você pegou o material lá do Eduardo Belisário, fez uma adaptação. Quer dizer, você adaptou tudo para sua realidade. Então, pessoal que exatamente. vocês estão ouvindo, vocês têm que fazer isso, né? Muito legal. E apenas integrando, professor, Claro. eu possuía um planner diário, baseado nos dias. Mas se Uhum. ocasionalmente não esgotasse a matéria daquele dia, eu não me martirizava muito, dava seguimento no dia seguinte a partir do ponto do dia anterior. Tá, perfeito. Então eu possuía semanas de 10 dias, ou semanas de 11 dias. Boa, 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 muito bom, muito bom. Aliás, é muito bom mesmo você estar falando isso, porque se a pessoa ficar com uma rigidez mental muito grande, tipo assim, eu tenho que seguir o do dia, e a pessoa não consegue cumprir um dia, e no dia seguinte ela pula pro tema do dia seguinte e não termina, você sempre vai ficar com pontas muito soltas, né? Então, Exatamente. adorei essa tua frase. Tua semana tinha 10 dias, né? 10 ou 11 dias, adorei. Exato. Muito bom. Cara, estamos caminhando aqui pro final. Eu sempre faço um desafio aqui, que é o seguinte. Imagina que o pessoal que está ouvindo você
terminou a entrevista, vai pegar o material, vai começar a estudar, vai abrir o livro, o caderno, vai abrir o computador e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Igor Lazari. E aí? Que frase seria essa? Eu diria que resiliência e paciência definem qualquer aprovação. Deixa eu anotar isso. Resiliência e paciência definem qualquer aprovação. Muito bom. Qualquer aprovação. Muito bom. Eu acho que você foi na jugular aqui. É isso mesmo, né? Assim, não tem como passar sem ter paciência. Porque é uma jornada de longo prazo, né? Muito Exato. bacana. E regularmente solitária, né? Eu já ouvi de pessoas próximas, de namorada, inclusive, que eu provavelmente nunca passaria na minha primeira prova discursiva, que eu precisaria ser reprovado repetidamente nas provas discursivas. Já vi de Uhum. pessoas próximas do trabalho que eu provavelmente não passaria no TRF4, porque é um tribunal muito difícil. Já ocorreu. É, Mas, de maneira geral, recebo muito apoio das pessoas próximas, das pessoas que me amam. Já ocorreu de ligar para os meus pais e dizer: pai, mãe, acreditam que algum dia eu posso passar para o Juiz Federal? Será lógico que acreditamos. Isso no momento no qual nem havia me aproximado de qualquer aprovação. muito legal, cara. Muito legal. Quer dizer, ter essa rede, né, de relacionamento, de apoio para te ajudar nesse processo é muito bom, né? Exatamente. Ah, incrível. Manda um abraço para seus pais, que eles você é tributário deles, né? Você deve parte, não só da aprovação, mas da vida como um todo, né? Enfim. Exatamente. A sua, a sua namorada, ela era do direito? Ela Sim, entendia alguma coisa? Ah, então, sim. entendi. Legal. Cara, eu vou passar aqui para você, pedir para você dar uma mensagem final pro pessoal. Mas quero te agradecer intensamente aqui por ter separado esse tempo aqui para a gente gravar a entrevista, né? Fiquei muito feliz quando você mandou a mensagem, de verdade, né? Vi ali os contratempos que você teve, né? Vida de concurseiro, né? Como você mesmo falou, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu não sabia que você tinha passado em segundo lugar. Quer dizer, pela previsão, você está em segundo lugar, né? Sim, exato. Muito bacana. Parabéns, parabéns. O que é ótimo, aliás, isso é bom até para falar pro pessoal. É, vamos lá, assim, a colocação é importante. Eu acho que para quem quer passar, o cara quer passar nem que seja na última posição. E é verdade, tá ótimo. O último colocado do concurso está na frente do primeiro do próximo, né? Então, assim, tá valendo. Mas a colocação, para quem não sabe, ela ajuda muito, né, Igor, na questão da lotação, na lotação, Sim. depois da lista de promoção, enfim. Então, internamente, depois isso termina tendo alguns benefícios, né? Muito legal. Então, meu querido, última palavra é sua. Pode mandar uma mensagem diretamente para quem tá te ouvindo agora e tá vivendo tudo aquilo que você viveu. Claro. Bem, eu agradeço novamente, João, pelo convite, pela possibilidade, pela oportunidade de divulgar um pouco mais da minha história, da minha própria experiência. Espero que seja útil, que sirva de inspiração e de ajuda. E poderia dizer que não há um método único para aprovação. O método que serve é um método nosso, que serve para nós, Uhum, que a preparação não é linear, há momentos bons, há momentos ruins, há momentos de pessimismo, de otimismo, mas a persistência e, repito, a resiliência acarretam inevitavelmente a aprovação. Concurso é uma prova de resistência a partir de uma miríade de perspectivas, no aspecto orçamentário, no aspecto sentimental, no aspecto emocional, deteriora relações humanas, modifica a rotina, limita a nossa vida profundamente. Mas vale a pena, vale muito a pena. Eu havia ouvido isso de pessoas próximas aprovadas, posso dizer pessoalmente. Não me arrependo de nenhum modo de cada minuto que já dediquei a esse projeto. muito bacana. Eu terminei não perguntando, mas deixa eu ver aqui. A gente está em 2023. Pela conta, você voltou, mergulhou depois do mestrado. Foi em 2017 que você começou de fato voltar a atenção para o concurso público.
Exato. Foi a partir do momento no qual eu retornei para o Espírito Santo, pedi remoção no final de 2017, Tá. possui um período de adaptação, então passei a me dedicar mais detidamente no segundo 2018. semestre de 2018. Tá. Então a gente tá falando 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá falando aí 5, 6 anos, né? Com uma pandemia no meio do caminho, né? Enfim. Exato. Então, legal. Só pro pessoal, muita gente pergunta, enfim. Show. Cara, mais uma vez, pô, parabéns de verdade. Obrigado por ter participado, obrigado por ter mandado a mensagem. A gente, pô, eu torço junto aqui, de verdade, fico muito feliz. E você vai dar um grande juiz lá. E não só vai ser um excelente juiz lá, já é agora, mas vai ser lá também. E a gente vai continuar conversando, porque eu te falei, né? Quando você mandou mensagem, eu falei assim, pô, agora tá na hora de vir pro outro lado, né? Ajudar a galera, não apenas na entrevista, mas a gente, pô, você é da minha área, né? Constitucional, pô, então da aula a gente vai voltar a conversar sobre isso. E aí você que tá assistindo, hoje tem uma boa surpresa aí pela frente, com o Igor dando aula também. Seria um Né? privilégio. Então, obrigado novamente pela oportunidade, pela possibilidade. Beleza, valeu. Pessoal, então é isso. Fiquem com essa frase do Igor: paciência resiliência e paciência definem qualquer aprovação. Né? E você falou uma outra que eu também anotei aqui: concurso é uma prova de resistência. Então, pessoal, resiliência e paciência definem qualquer aprovação. Beleza? Pessoal, um grande abraço. Beleza? Igor, mais uma vez, valeu. E tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.